já vou aqui mostrando para vocês a edição. Vamos ao que interessa. Gente, essa história aqui, que é a primeira história desta edição da Marvel Treasure Edition, vocês podem ver que é uma história, que é a primeira história da Red Sonja encontrando o Conan. É uma história colorida. Essa história, ela na própria Marvel, na época lá, a gente se transportando lá para a época, ela já havia sido publicada na Conan the Barbarian. Mas lembrem-se, esta revista aqui, ela publicava, ela fazia republicações, tá? Era o mote dela, principalmente republicações de histórias muito boas, histórias, vamos dizer assim, que simbolizavam alguma coisa. E essa história, a Canção da Red Sonja, ela é a última história desenhada pelo grande Barry Windsor-Smith na série Conan. Não é a última história do Conan desenhada por ele. Veja bem, gente, vocês depois vão brigar comigo porque eu falei isso. Da série Conan the Barbarian, esta é a última história, que é o arco do Cerco de Makalet, desenhada pelo Barry Smith para a revista Conan the Barbarian. Aqui vocês podem ver na contracapa, essa revista aqui, ela tem uma capa cartão que tem essa parada aqui, que é a contracapa, né? Essa parada aqui, ela apareceu, eles utilizaram isso para apresentar o Conan na Editora Abril. Essa parada aqui, eu vou mostrar para vocês, porque eu tenho aqui, tá? Tem algumas revistas aqui que eu vou contribuir também. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês interessante. Essa capa aqui, ó, é a mesma desta aqui, que é a Herói da TV. Esta Herói da TV foi a revista, essa edição aqui, especificamente a número 36, foi a edição que apresentou o Conan, a Editora Abril apresentou o Conan através desta edição aqui, Herói da TV número 36. E eles usaram esta capa aqui, que é uma capa desenhada pelo John Buscema e arte finalizada pelo Ernst Chan, que está aqui, ó. Nesta capa, que eu estava mostrando a contracapa, eles também utilizaram aqui na Editora Abril esta contracapa, ó, para apresentar o Conan, aqui, ó. Só que aqui, claro, tá colorizado, tá muito bem colorizado. Aí eles trazem um editorialzinho aqui para mostrar o Conan, tá. E aqui, ó, a história, a Canção da Red Sonja. Só que esta história aqui é a segunda história aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui, gente. Tá aqui, ó. É a segunda história. Isso às vezes pode até confundir o cara, né? Porque normalmente as histórias do Conan, as antigas, as clássicas, né, antigas, a gente já reconhece as histórias da primeira página, se a gente não esquece, nunca esquece. Sempre tinha uma splash page, né? Aqui aí. Olha aqui, no caso Sombra do Abutre, que é a história que antecede, né? Outra splash page. E aqui, a Canção da Red Sonja, só que aqui eles mudaram o título, né? Sonja, ou Sonja, a Mulher Demônio. Caras, sobre o nome Sonja, eu quando era moleque que eu li essa parada, eu chamava de Sonja. Só que eu não tinha a coleção completa da Editora Abril, a de Herói da TV, que tinha as histórias, as primeiras histórias e tal. Pessoal, na primeira história, que é a história que aparece a Red Sonja. Deixa eu ver se eu abro aqui. Tá bem aqui, ó. Quando ela aparece pela primeira vez na Sombra do Abutre, tem um rodapé aqui, uma notinha de rodapé. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês verem essa notinha. Tem uma notinha de rodapé aqui. Tá desfocada. Bem aqui. Vamos lá, tô tentando mostrar aqui. Bem aqui. Essa notinha de rodapé que tá bem aqui, ela diz assim:
Quando eu falo Sonja, ela diz assim, olha, pronuncia-se Sônia. Então, a editora Abril, porque o nome é Sônia, o nome no conto é Sônia. E o Roy Thomas, quando criou a Red Sonja, ele mudou a grafia, ele botou, em vez do I, colocou o J, né? Então, muita gente pronunciava, até hoje pronuncia Sonja, mas a própria editora Abril, na primeira aparição dela, ela põe uma nota de rodapé dizendo que a pronúncia correta é Sônia. Gente, esta edição aqui, desculpa aqui, só um momento. Como eu falei, ela foi publicada, esta grande, em 1977, e essa edição, essa história, ela foi publicada na Conan the Barbarian número 24, que era a última história do Conan desenhada pelo Barry Smith. Lembrem-se desse número 24, última desenhada na série de Conan the Barbarian por Barry Smith. E aqui ela foi publicada pela primeira vez em Heróis da TV número 36. Eu vou passar aqui um pouco a história para vocês virem. Essa história aqui, apesar de ela já tinha sido colorida, ela já era colorida, tá? Então é uma republicação em que não foi preciso mudar a colorização e tal. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Tá, isso aí, nada. Você que falou, salve. Rocha, boa noite. Mega, capa belíssima. Exato. Jalbert, que estava sumido, apareceu. Cara, só mostrando aqui para vocês, fazendo uma comparação meio que tosca, mas que necessária, é o tamanho da Marvel Treasure Edition para o tamanho de uma vou colocar para cá, vou deixar aqui, para o tamanho de um formato magazine, ó. Olha o tamanhão dela. Então ela era bem grande. E os caras faziam as republicações, adaptavam os tamanhos dos quadros, enfim, ficava tudo beleza. Vamos folhear a história. Essa história aqui Conan, ele... Não vou resenhar a história, mas o Conan, todo mundo, a maioria deve ter lido a história. E essa história, caras, ela foi recentemente republicada pela Panini, tá? Para quem não leu essa história ainda, ela está no ônibus Conan o Bárbaro número 1. Bem aqui, vou colocar isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Inclusive o tamanho dele aqui em relação a ela. É um tamanho bem pequeno em relação a ela, porque ele está sobressalente aqui. Mas deixa eu mostrar aqui que ela está no ônibus número 1. Tá aqui, ó. A Sombra do Abutre. Tá? Para quem... A galera da nova geração aí. Opa. Então, a curiosidade aqui é a Marvel Treasure Edition, mas eu só queria mostrar onde ela tinha sido republicada. No caso, a Sombra do Abutre, ela é realmente a segunda aparição, porque a primeira aparição é na história anterior. Perdão, é a Sombra do Abutre, a primeira aparição da Red Sonja. E esta história aqui é a canção de Red Sonja, não é a Sombra do Abutre. A Sombra do Abutre é aquela que eu mostrei anterior. Mas é assim, a conclusão, quase que a conclusão do Cerco de Macalete, né? Conan continua sendo um mercenário a serviço de Turan, e tem alguns desdobramentos aqui que eu não é objetivo aqui a gente resenhar, tal, mas sim comentar.